Há fotos reais do espaço em que o céu parece um pano preto sem pontos de luz. Lançamentos, caminhadas orbitais e cenas da ISS mostram fundos escuros e sem estrelas visíveis. Isso alimentou teorias confusas, mas a explicação é técnica e verificável. A chave está em como câmeras e olhos lidam com brilho extremo e contraste. Quando se mede o que é muito claro, o fraco desaparece por falta de exposição. A resposta completa surge aos poucos: método, números e contexto em situações reais. Astronautas descrevem o espaço como um preto profundo com textura na maior parte do tempo. Esse preto não é ausência de estrelas, é saturação de luz nos objetos próximos. Trajes, fuselagens e a Terra refletem Sol em intensidade comparável ao dia terrestre. As câmeras ajustam a exposição para esses alvos claros e fecham a janela para o fundo fraco. O resultado é uma imagem limpa do sujeito, mas sem o pano estrelado. E isso ocorre mesmo quando o céu atrás está cheio de astros que não aparecem. Em fevereiro de 1984, Bruce McCandless flutuou livre no Challenger. Foi o primeiro passeio espacial sem cabo de segurança, usando um jetpack manobrável. A foto famosa mostra o astronauta sozinho contra um fundo completamente escuro. Não foi falha do equipamento. A Hasselblad estava corretamente exposta para o traje iluminado. Estrelas ficaram abaixo do nível mínimo de registro naquele tempo de exposição curto. Os colegas de missão relataram o mesmo céu preto profundo, sem estrelas, a olho nu. Esse padrão repete em cenas da Lua da órbita baixa e de caminhadas em painéis solares. Quando o objetivo é mostrar pessoas, naves ou a curvatura da Terra, expõe-se para o claro. No espaço, o claro é muito claro porque o Sol está sem difusão atmosférica. A diferença de brilho entre traje e estrelas é grande demais para uma foto rápida. Se você expõe para ver estrelas, tudo o resto estoura e vira mancha branca. Por isso, imagens de trabalho tendem a esconder o fundo estelar por limitação prática. Câmeras registram luz controlando 3 variáveis: tempo, abertura e sensibilidade. Shutter speed é o tempo em que o sensor fica aberto recebendo fótons. A abertura funciona como a pupila da câmera e define quanta luz entra por vez. A sensibilidade, ou ISO, amplifica o sinal, mas também amplifica ruído eletrônico. Quando o sujeito é muito claro, usa-se tempo curto, abertura menor e ISO baixo. Com essa receita, estrelas ficam subexpostas e desaparecem do arquivo final. Na ISS, cenas externas usam tempos de milésimos a centésimos de segundo para congelar movimento. Esses tempos são insuficientes para acumular fótons fracos das estrelas ao fundo. Os sensores priorizam peles de luva, placas térmicas e contornos da nave. A margem de segurança evita saturação e ajuda no foco automático em alto contraste. O fundo fica matematicamente escuro porque o sinal não alcança o nível de registro. O olho humano, adaptado ao claro, também não ajuda a compensar essa carência. Para ver estrelas, é preciso planejar a exposição pensando nelas como assunto principal. A solução é aumentar o tempo, abrir o diafragma e subir a sensibilidade com critério. Na prática, usa-se segundos inteiros ou empilhamento de frames para formar o sinal. Isso exige estabilização e, muitas vezes, rastrear o movimento aparente do céu. Sem esse cuidado, as estrelas viram riscos ou somem numa imagem com ruído. Quando o objetivo muda, a cena muda.
O pano estrelado aparece com força. Os olhos também ajustam exposição, automaticamente o tempo todo. Pupilas fecham em ambientes claros e abrem no escuro para captar mais luz. Na superfície lunar, o regolito reflete sol e deixa tudo muito brilhante ao redor. Com pupilas contraídas, estrelas fracas ficam abaixo do limiar de percepção. Só na sombra prolongada, a visão escura ganha sensibilidade suficiente para enxergá-las. Isso leva minutos e exige evitar qualquer fonte direta de luz no campo de visão. Relatos da Apollo indicam estrelas visíveis apenas quando se ficava na sombra do módulo. A retina precisa de tempo para ativar a visão noturna e reduzir o ofuscamento. Uma vez adaptados, navegadores usavam estrelas com instrumentos ópticos dedicados. Mesmo assim, bastava olhar para o horizonte iluminado para perder as estrelas por alguns minutos. É o mesmo princípio do carro à noite. Farol no rosto apaga o resto do céu. O corpo humano funciona como uma câmera que fecha o ganho quando algo brilha demais. As missões Artemis devem pousar perto do polo sul lunar, em áreas sombreadas. Crateras permanentemente escuras criam um cenário com baixo brilho de fundo. Ali, a chance de ver estrelas a olho nu aumenta após adaptação à escuridão. Mas qualquer raio de sol refletido por equipamento volta a contrair a pupila e apagar o fundo. O procedimento operacional vai ponderar segurança, iluminação local e desempenho visual. Em ambientes tão extremos, exposição e adaptação deixam de ser detalhe e viram ferramenta. A astrofotografia orbital mostra que o fundo estrelado aparece quando a cena pede isso. Dom Petit, por exemplo, produziu longas exposições a partir da ISS com trilhas e galáxias. Ele usou tempos de vários segundos e compensou o movimento da estação quando necessário. O resultado são faixas coloridas, Via Láctea e fenômenos como auroras e relâmpagos. Nada disso aparece em shutter curto, pensado para objetos iluminados ao sol. Muda o objetivo, muda o ajuste, muda o ajuste, muda a fotografia. A ausência de estrelas em imagens comuns não é um sinal de fraude. É só o limite da exposição escolhida para o que estava em primeiro plano. Quando se precisa do fundo, configuram-se parâmetros para privilegiar o fundo. A física é a mesma na praia ao meio-dia e na órbita baixa. Se você expõe para o rosto sob sol direto, a sombra distante some do arquivo. No espaço, a estrela é a sombra distante. O traje é o rosto ao sol. A mesma lógica vale para vídeos de lançamentos e cenas urbanas noturnas. Se o sensor ajusta para motores, plumas e fuselagem iluminada, o céu apaga. Mais tarde, em modo noturno ou câmera lenta com ganho, surgem estrelas e cidades ao fundo. Tentar ver tudo em uma única exposição é receita para estourar metade da cena. Por isso, cinegrafistas fazem planos separados e combinam tomadas distintas. Exposição é escolha. Ninguém esconde estrelas, só prioriza o que o plano quer mostrar. Outro ponto é a dinâmica do sensor e a faixa de contraste possível em uma captura. A diferença entre sol direto e estrelas de magnitude alta passa de muitas ordens de grandeza. Nenhuma câmera comum cobre esse intervalo sem truques de HDR ou pilhas de frames. Mesmo com HDR, o movimento complica e cria artefatos se não houver tripé e rastreio. Em microgravidade, treme o braço, treme a estrutura, treme a cena toda. A solução é separar tarefas, uma exposição para o claro, outra para o escuro. E quanto aos pontos, que aparecem às vezes em fotos muito claras do espaço, boa parte são reflexos internos, pixels quentes ou partículas próximas refletindo o sol. Testes de foco e paralaxe ajudam a diferenciar poeira da lente de objetos distantes. Astros reais mantêm posição relativa no campo ou exibem trilha consistente com órbita. Ruído eletrônico pula de lugar entre frames. Estrelas não fazem isso em tempos curtos. Esse check simples mata muitas interpretações apressadas e reforça boas práticas.
Há quem pergunte por que não se vê estrelas a partir da janela da nave em pleno dia. Pelo mesmo motivo que é difícil ver Vênus ao meio-dia, a olho nu na Terra. A luz espalhada no ambiente lava o contraste e esconde pontos fracos. Fechar luzes internas e usar máscara improvisada na janela já ajuda bastante. Com a cabine escura e o sol fora do quadro, as primeiras estrelas aparecem. Novamente, exposição e contraste, não conspiração ou truque de edição. Na Lua, a poeira fina é altamente refletiva e realça o ofuscamento solar. Painéis e visores precisam de filtros para reduzir brilho e aumentar contraste útil. Sem filtro, qualquer reflexo vira um farol que derruba a sensibilidade da visão. Por isso, procedimentos listam ângulos seguros para olhar e orientar ferramentas. A meta é proteger olhos e garantir leitura de instrumentos sem perder detalhes. É ergonomia luminosa em um ambiente sem atmosfera para difundir o Sol. Em órbita baixa, a Terra é um refletor azul e branco que ilumina tudo por baixo. Nuvens devolvem muita luz e fazem a estação parecer um estúdio a céu aberto. Nesse dia eterno, estrelas somem até que a nave entre na sombra do planeta. Com a sombra, o brilho cai e o contraste com o fundo aumenta. Ajuste a câmera e o olho, e a faixa da Via Láctea começa a surgir. Sem sombra e sem ajuste, o fundo permanece matematicamente abaixo do limiar. Instrumentos profissionais de astronomia cuidam de tudo isso com engenharia dedicada. Telescópios usam rastreamento sideral, câmeras resfriadas e filtros calibrados por banda. Exposições se acumulam em dezenas de minutos e depois são empilhadas com correções. Mapas de ruído e dark frames limpam pixels quentes e defeitos do sensor. Tudo vem com metadados: hora, filtro, tempo, ganho, temperatura do detector. Esse rigor é o que transforma luz fraca em medida confiável e repetível. Quando você vê estrelas perfeitas em fotos do Hubble, ali há longa exposição e foco no fundo. Não há astronauta iluminado por sol no mesmo frame para competir pelo histograma. O campo é escolhido para o céu e o instrumento é otimizado para isso. Quando o assunto é uma pessoa ao sol, muda o pacote inteiro de ajustes. É por isso que cenas turísticas do espaço e cenas científicas são tão diferentes. Cada uma respeita limites e objetivos do equipamento em uso. A expressão universo aparece aqui por um motivo simples: contexto de escala e brilho. Estrelas são fontes pontuais e fracas perto de qualquer objeto ao Sol a poucos metros. Se o sensor dedica bits para salvar detalhes do objeto próximo, faltam bits para o fundo. A matemática da compressão e do alcance dinâmico faz o resto da mágica. Desfazer a mágica é só mudar prioridade e reconfigurar a exposição com antecedência. Planejamento é o que separa uma foto de trabalho de uma astrofotografia de catálogo. Conspirações ignoram que temos milhares de astrofotos feitas do espaço mostrando estrelas. Tripulações treinadas produzem registros artísticos e técnicos quando a agenda permite. Longas exposições revelam nebulosas, trilhas e até meteoros cortando a atmosfera. Auroras viram véus verdes e roxos, enquanto cidades desenham continentes por luz. Tudo isso some quando o obturador volta aos milésimos e a cena mira o claro. O que não muda é a física da luz e o jeito de medi-la. A próxima década deve aumentar esse acervo com missões no Polo Sul lunar. Crateras permanentemente sombrias oferecem ambiente ideal para adaptação visual e longa exposição. Rovers e trajes com melhor controle de brilho devem reduzir ofuscamento e reflexos. É provável que vejamos catálogos estelares feitos do solo lunar com precisão inédita. Sem atmosfera e com escuridão real, a qualidade do fundo sobe naturalmente. Mas o truque continua o mesmo: tempo, abertura, sensibilidade e estabilidade. Para quem fotografa da Terra, dá para simular muita coisa com passos simples. Desligue luzes, estabilize o equipamento e use modo manual com ISO moderado.
Aumente o tempo até ver as primeiras estrelas e meça o limite antes de virar risco. Use o menor f possível da sua lente e foque no infinito com cuidado. Empilhe várias exposições curtas para reduzir ruído e preservar cor. E sempre registre metadados. Isso ajuda a repetir o resultado e a melhorar. Se alguém perguntar, por que não aparecem estrelas? Responda com uma pergunta honesta. O objetivo da imagem era o fundo, ou o primeiro plano iluminado. Se era o primeiro plano, a exposição matou o fundo para preservar detalhes do assunto. Se era o fundo, o assunto teria estourado em branco absoluto. Não há má fé nessa escolha. Há limites físicos e de projeto de sensor. Quem entende isso passa a ler imagens com mais precisão e menos suspeita. Esse tema rende boas conversas sobre percepção, engenharia e mídia. Olhos e câmeras são parecidos em princípio, mas têm diferenças críticas de operação. A visão troca de modo em minutos. A câmera troca de modo em milissegundos. Ambas precisam de controle de contraste para revelar o que interessa. Trocar o que interessa muda tudo. Parâmetros, prática e resultado final. E é assim que uma dúvida famosa vira uma explicação simples e replicável. Se este roteiro te ajudou a enxergar por que muitas fotos espaciais não mostram estrelas, vale um passo a mais. Compartilhe a explicação com alguém que ama imagens e quer aprender a medi-las melhor. Experimente uma longa exposição hoje mesmo e compare com uma foto rápida do mesmo céu. Conte o que mudou e registre seus ajustes para poder repetir o resultado depois. Deixe uma pergunta específica acompanhada do dado ou do ajuste que você usou. A prática mostra que método vence ruído quando se mede com calma e clareza. Para sustentar conteúdo técnico, acessível e ancorado em dados, seu gesto simples ajuda muito. Curta agora para que a explicação chegue a mais pessoas em busca de ciência clara. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar próximos roteiros e testes com dados reais. Deixe um comentário com a dúvida de fotografia ou de observação que você quer ver medida. Se fizer sentido para você, considere tornar-se membro e apoiar análises longas e materiais extras. Compartilhe com quem prefere curiosidades do universo explicadas com números, e não com mistério.